De boa, galera, tudo bem com vocês? Cleison aqui, e hoje nesse vídeo vim falar sobre o último filme da saga do Senhor dos Anéis. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo. Vou estar deixando também as minhas outras redes sociais para quem tiver interesse de me seguir lá também. E não esquece de deixar aquele like no vídeo antes de sair, que ajuda o YouTube a recomendar esse vídeo para outras pessoas também. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Então esse vídeo é sobre o último filme da saga do Senhor dos Anéis. Eu vou estar deixando linkado aqui em cima para quem tiver interesse em ver os outros vídeos que eu tenho, uma playlist só sobre os filmes do Senhor dos Anéis. E lá tem os outros vídeos anteriores a esse falando sobre os outros filmes, se você tiver interesse de estar dando uma olhada lá. E agora eu vou continuar falando sobre o filme que é O Hobbit e a Batalha dos Cinco Exércitos. Então a gente acabou o último filme basicamente na cena em que o Smaug está indo para a Cidade do Lago para atacar os humanos. Então o Smaug chega lá e começa a tacar fogo em tudo, em geral, e vira um caos a Cidade do Lago. Todos os humanos pegam e saem correndo, fugindo de lá. E aquele humano que tinha ajudado os anões no filme passado, ele estava preso na prisão lá e ele acaba dando um jeito de sair de lá. E ele sobe na torre para confrontar o Smaug. Então tá mó caos lá, todo mundo fugindo das chamas do fogo com os barcos e tal. E com a ajuda do filho dele, aquele cara tá lá na torre, ele consegue acertar uma lança no Smaug em um ferimento que ele tinha no pescoço. Então a gente viu que os anões eles fogem de lá, aqueles anões que tinham ficado na Cidade do Lago, e eles vão para Erebor atrás dos outros anões que estavam lá. Então a gente vê que o personagem do Thorin ele tá bem loucão. A gente viu que ele tava mudando a personalidade dele dos filmes anteriores até esse, e ele tá bem loucão atrás da Arkenstone lá, que tá com o Bilbo. Só que o Bilbo esconde e não fala pra ele que ele havia encontrado a pedra. Então, antes dos anões terem partido ali da Cidade do Lago, a gente viu a despedida da Tauriel com um dos anões lá, que ela tá apaixonada. E a gente vê que eles têm essa despedida e os anões vão lá para Erebor. E depois de toda aquela destruição, aquele caos, a gente vê que os humanos ficam desolados e desabrigados. Depois de todo o problema que gerou ali o Smaug ter destruído a Cidade do Lago. E a gente vê que aquele humano meio que está se tornando o líder deles, aquele que ajudou os anões ali. E ele tem a ideia deles irem pedir abrigo lá em Erebor, porque eles estão sem teto, depois de que o Smaug destruiu ali a Cidade do Lago. E depois disso a gente vê que um exército de orcs está atrás dessa galera aí. E a gente vê também que o Gandalf ainda está preso, como a gente tinha visto no filme anterior, que ele tinha sido capturado lá. E mostram que ele está preso ainda. Então o Legolas e a Tauriel saem ali do reassentamento humano onde eles estavam, que era ali perto da Cidade do Lago, e eles estão indo em direção a Galdbad, que é no norte, que eles estão indo resolver alguma questão sobre os orcs, e eles saem a viagem montados no cavalo. Daí depois a gente vai ver um pouco a questão do Gandalf agora. A gente viu que a Galadriel, o Saruman e mais um outro elfo que já tinha aparecido nos filmes anteriores lá, um elfo fodão, vão ir ajudar o Gandalf. Ou seja, eles chegam lá e soltam o Gandalf, conseguem ajudar ele a escapar. E logo em seguida chega também aquele outro mago que tinha aparecido no filme anterior com os coelhos, e ele pega o Gandalf e eles saem vazados de lá. Então a Galadriel, a gente viu que ela consegue afastar o Sauron ali, que estava tendo uma treta com eles. E depois dela virar ali parecido com a Samara do Chamado, que é bem terrorzão, mas ela consegue afastar o Sauron.
E aquele filho da mãe infeliz do Saruman fala pra eles: vão lá, leva a Galadriel pra cuidar, né? Ele fala pro outro elfo, e deixa que eu cuido do Sauron. Filho da mãe vira casaca. Porque depois que a Galadriel afastou o Sauron ali, ela ficou bem deplorada, assim, bem mal. E daí ele falou pro outro elfo cuidar dela, que ele cuidava do Saruman, filho da mãe. Que a gente sabe muito bem que lá no filme do Senhor dos Anéis, ele resolveu porcaria nenhuma, ele se aliou, né? Então a gente viu que os humanos que estavam lá no reassentamento, eles vão até Erebor e eles chegam ali numas ruínas que tem ali de uma antiga vila. E eles se assentam lá. E logo em seguida chegam um monte de elfos e eles trazem alimentos para eles. Só que a gente sabe muito bem que os elfos têm interesse também lá em Erebor, que tem umas joias, uns negócios lá, umas paradas que eles querem. Então os elfos chegam, mas eles têm interesse. Só que a gente vê que o Thorin não gosta nada dessa ideia e ele pega os anões e fazem eles fecharem ali a entrada de Erebor, que quando o Smaug saiu, destruiu a entrada e faz eles reconstruírem ali a entrada, fecharem. E o filho da mãe do Thorin quer treta, ele não tá afim de deixar ninguém entrar ali. E daí a gente vê também que aquele amigo humano deles ali, o que ajudou eles no final das contas, foi lá, falou com o elfo, né, para tentar falar com o Thorin para negociar ali alguma coisa, para eles não entrarem em guerra. E ele vai lá falar com o Thorin, mas o Thorin tá cagando, e no fim ele quer treta mesmo, e eles já estão ali, os anões, se preparando para a guerra, assim como os outros também. Logo em seguida a gente vê que o Legolas e a Tauriel chegam lá no lugar onde eles tinham ido, e basicamente eles veem que tem um bando de orcs que estão indo pra treta também. E eles saem vazados de lá correndo pra chegar tempo de avisar os outros pessoal lá que estão tretando lá já também, que tá chegando um monte de orcs lá do local onde eles estavam. E a gente vê então ali também que o Thorin tá com uma relação muito amigável ali com o Bilbo, e ele até entrega aquela malha de aço lá fodona pro Bilbo, né? Que já havia aparecido lá no Senhor dos Anéis, que o Bilbo entregou pro Frodo futuramente, no caso. E eu achei isso muito legal, essa referência. E só que a gente vê logo em seguida que o Bilbo tem um plano fenomenal de entregar a Pedra Arken, né, que a gente viu que estava com ele, lá pro outro lado, né, ou seja, para os elfos e para o humano. E a gente vê também que o Gandalf já chegou lá no acampamento deles, e o Bilbo tem essa ideia fenomenal, porque qual que é o plano do Bilbo? Se ele entregasse a pedra para os elfos ali, ele sabia que eles podiam negociar com o Thorin, porque a pedra era o que o Thorin mais queria nesse rolê aí. Então depois deles conseguirem a Pedra Arken ali com o Bilbo, eles vão novamente até a entrada ali de Erebor para tentar negociar com o Thorin, né? Só que o Thorin fica puto e ele não tá afim de negociar com eles. E ele tem uma carta na manga também, que é o primo dele, né, do Thorin. Chega logo em seguida, ali quando eles já estavam prestes a atacar Erebor, ele chega com um monte ali de anões e começa a treta, basicamente. Só que assim que eles começaram a treta, logo em seguida chegou o primeiro bando de orcs ali, que a gente já tinha visto que já estavam perto ali deles. E ali o jogo vira, então os inimigos se tornam aliados para combater os orcs. E a gente vê que os orcs também têm um plano ali de basicamente tentar separar as tropas, e eles vão atacar ali onde os humanos estão ali naquele assentamento, naquelas ruínas próximos de Erebor. Então depois ali desse plano dos orcs, os humanos que estavam ali junto com os elfos, o Bilbo e o Gandalf vão até as ruínas para ajudar ali as mulheres que tinham ficado ali, as crianças também, porque afinal eles não lutam na guerra, né? Então eles foram lá para derrotar aqueles orcs que tinham ido ali para aquele assentamento. E a gente vê que basicamente o Thorin tá loucão e o poder subiu ali a cabeça dele porque ele é o rei. E depois de muito esforço dos anões falando ali com ele e tal, e ele tendo umas alucinações bem bizarras lá, ele decide que ele vai ajudar a lutar na guerra.
porque até então ele queria basicamente ficar ali em Erebor de boa naquela vista lá de cima, observando a treta. O pau começou solto e ele não queria fazer nada, mas depois ele decide ir à luta também. Então depois disso a Tauriel e o Legolas chegam e falam ali pro Gandalf que tá vindo mais um monte de orcs lá da onde eles estavam, que vai atacar eles. E tem outras cenas incríveis dos animais que participaram ali do filme, né? No caso que tem aquele cervo daquele elfo líder lá, que eu achei fenomenal aquele cervo, que depois vai morrer, tadinho. E também tem aquelas cabras, gente, que eu achei demais ali que os anões utilizam também, que eles usam para escalar as montanhas e tal, e eles montam nas cabras, achei muito legal. Então em seguida a gente vê que os anões têm um rolê lá deles, que eles montam nos carrinhos que estavam sendo conduzidos por umas cabras, e eles têm a ideia, né, o Thorin, de ir lá em cima onde o Azog estava para matar ele. E eles vão ali, tem umas tretas, depois eles conseguem subir em 3 anões lá em cima, não, em 4 anões lá em cima, pra lutar ali com os orcs que tinham ficado lá e tentar derrotar o Azog. Só que o problema que eles não sabiam é que a horda de orcs que tá vindo lá da onde o Legolas e a Tauriel tava, está vindo naquela direção da montanha, ou seja, lascou-se. Então o Bilbo toma a decisão de ir avisar os anões que subiram lá na montanha sobre os orcs que estão vindo. E óbvio que ele não fala, mas ele vai avisar eles e ele utiliza o anel para não ser visto ali pelos outros orcs e ele chegar lá mais rápido. E lá em cima a gente vê que o Azog matou um dos anões, muito triste. E o Thorin começa a ter uma luta monstruosa ali com o Azog. Temos ali a chegada dos outros orcs, né, aqueles que já estavam vindo, que eu acabei de falar para vocês. E a gente vê também que alguns anões morrem lá na montanha, infelizmente. Então ali a gente vê altas cenas de tretas muito da horas. Tenho que mencionar aqui Legolas e Tauriel, que estavam incríveis novamente. O Legolas dando um show ali nas lutas. E a gente vê que logo em seguida também aquele mago dos animais chega com umas águias gigantes para ajudar eles ali na guerra. E ele traz também aquele troca-peles com ele. Então depois disso daí a gente vê que o Thorin consegue matar o Azog. Só que o problema é que ele também morre junto nesse lance aí. E a gente vê que o Bilbo fica péssimo ali com a morte dele. E a gente vê também que um dos anões que morreu foi aquele anão que a Tauriel gostava. E ela fica péssima ali também, chorando na montanha por causa dele. E ao todo nessa treta aí morreram 3 anões. Então basicamente ali acabou a treta, né? Depois que o Azog morreu e os outros orcs foram derrotados. A gente vê o enterro ali que teve dos anões em Erebor. E a gente vê também que o primo, aquele primo que veio ajudar o Thorin, ele vira rei, né? Quando eles falam lá que o rei está morto e vida longa ao rei. E o primo dele que se tornou o rei agora ali dos anões. Então depois disso a gente vê que o Bilbo se despede ali dos anões, ele volta lá pro condado e quando ele chega lá basicamente as coisas dele estão sendo leiloadas porque ele ficou muito tempo fora e foi muito engraçada ali aquela cena. E a gente vê ali que no final, quando ele está se despedindo ali do Gandalf, antes de voltar pro condado, ele fala: Gandalf, nem se preocupa com o anel que eu tenho aqui no bolso, tá? Que eu perdi ele, eu acho que ele fala que ele perdeu. Enfim, eu acho que o Gandalf sabe que não, mas ele falou isso daí. E depois, quando ele já tá lá no condado, basicamente tem uma passagem de tempo, né, ali. Tem cenas dele com o anel ali, né, dele mostrando. E daí tem ele jovem e depois tem ele velho, que foi quando começou lá o filme do Senhor dos Anéis. Então o filme foi esse. As minhas considerações finais sobre esse filme são que eu gostei bastante desse último filme do Hobbit. Eu acho que foi o mais legal. Ele tem muitas referências assim mesmo. Eu acho que é o filme que tem mais referências do Senhor dos Anéis. Eu acho que por ser o último. Então toda aquela questão do Gandalf ser preso, teve mais questões ali com o anel, né, nessa passagem de tempo.
Então ele tem muitas referências que remetem lá ao Senhor dos Anéis. Mas eu achei muito legal esse filme e eu recomendo muito vocês irem lá assistir, se vocês não assistiram essa saga. É muito boa. E agora eu tenho que falar pra vocês que ainda vai ter mais um vídeo aqui sobre o Senhor dos Anéis, tá? Isso ainda não acabou, que vai ser, a princípio, o último vídeo sobre os filmes, que eu quero falar um pouco mais sobre o making of e orçamentos e curiosidades sobre essa produção gigantesca, né, que foi o Senhor dos Anéis. Então, o vídeo foi esse, galera. Novamente eu vou falar pra vocês que eu tenho mais vídeos aqui sobre o Senhor dos Anéis, né? Tem a minha saga aqui e eu falo sobre filmes, séries, e eu quero estar trazendo outros conteúdos para vocês também aqui pro canal. Então não se esquece de se inscrever aí, deixar aqui aquele like que me ajuda bastante. Até o próximo vídeo e tchau!